Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar de volta a essa casa, não apenas porque esse lugar é o lugar por onde eu passei muitas vezes, quando aqui nem tinha casas, quando aqui a edificação única era o Grupo Escolar Irineu Joffre. Hoje, escola e, claro, completamente diferente. O terreno do Irineu Joffre cobria essas duas avenidas e não existia nem essa e nem essa do outro lado. Acompanhei essas transformações, assim como também acompanhei as transformações dessa casa. A primeira vez que estive aqui, o nome dessa casa era Grupo Espírita Kardecista Cristão Caminho do Senhor. E a pessoa que liderava, que tomava conta do trabalho, era um barbeiro chamado Pedro. Muitas vezes, e é bom lembrar, faz-se o registro, na época eu tinha cabelos. E usava os préstimos profissionais do seu Pedro para desbastar a massa capilar que me envolvia a caixa craniana. Os tempos passaram. O tempo levou os meus cabelos, mas me trouxe muita coisa. Coisas das quais hoje eu já não me separo. E entre as coisas das quais eu já não consigo mais me separar, é da doutrina espírita. Aqueles tempos eram os idos de 1972, 73. Eu era um jovem garoto de 16, 17 anos. Hoje, aos 70, estou nessa casa, não na condição de passante nem de um visitante ocasional. Venho aqui com uma missão específica. Falar de coisas que todos já sabem, mas que é sempre bom a gente recordar, massagear o ego com as qualidades que a gente tem e principalmente saber do quão indispensável é o trabalho para cada ser humano. Ninguém no planeta Terra veio para brincar. Todos nós temos um trabalho a desempenhar sobre o planeta. Queiramos ou não, nasçamos ou não, multidotados, nós temos alguma coisa na qual nós aprendemos melhor, desempenhamos melhor, fazemos melhor. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 674, todas as questões são, até o final do capítulo, são sobre trabalho. E lá, para quem tiver a curiosidade de ler, vai ver que todos nós temos como dever o trabalho. Até quando nós pensamos que não estamos trabalhando, nós podemos estar trabalhando. A gente tem a mania de pensar que tudo que a gente sua, né? Está suando, está correndo, está mexendo, está se esforçando, é um trabalho. Sim, é um trabalho. Mas existe muito trabalho que a gente faz sem dispensar absolutamente nenhum esforço físico. Quando nós pensamos, quando nós projetamos, quando nós arquitetamos algum trabalho, nós também estamos trabalhando. Queira-se ou não, agora quando eu dirijo a palavra aos senhores, às senhoras, às senhoritas, nós estamos trabalhando. Dar atenção, direcionar essa
atenção para mim é também um trabalho. Então, queiramos ou não, nós estamos sempre trabalhando. Existem trabalhos que a gente classifica como menos importantes. Não são. Todos os trabalhos têm sua importância, têm sua responsabilidade e, principalmente, todo trabalho tem a sua razão de ser. Nós não encarnamos nesse planeta porque é muito engraçado, não. Nós encarnamos porque nós temos a responsabilidade de evoluir. Nós temos a responsabilidade de chegar aqui com uma carga, adquirir conhecimento, colocar isso em prática, se melhorar para poder se despedir dessa vida. Todos nós, sem exceção. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Já existe até data, eu já ouvi falar disso, já li alguma coisa sobre isso, de que o planeta Terra está migrando para deixar de ser um planeta de provas e expiações e se tornar um planeta melhor. Isso já teria data, e seria 2056. Lá eu estaria com 101 anos, certamente eu já não estarei entre nós. Serei uma vaga lembrança que um dia passou pelo planeta. Mas, independentemente disso acontecer ou não nessa data, nós estamos aqui para transformar, para melhorar. E essa melhoria ocorre conosco, com cada um de nós. Mas para que cada um de nós nos melhoremos, é preciso que façamos pelos outros. Essa é a máxima para todo ser humano. Quando Adão foi expulso do paraíso, nós conhecemos aquela história do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O Pai Eterno teria dito: vai, e agora tens que comer o teu pão com o suor do teu rosto. Por que será que tantas pessoas, passados tantos anos, nós nem sabemos quantos, ainda pensam que não têm responsabilidade nenhuma com o trabalho, quando encarna aqui no planeta? Estamos nessa transição aí para planeta de regeneração, mas até lá tem muitas transformações para acontecerem. Atualmente, conflitos nesse planeta nós temos na Europa. Aqui, infelizmente, na América Latina, na África, lá no Oriente Médio, os chefes de Estado continuam querendo tudo e reinvocando a democracia do porrete. Mas o que será que está acontecendo com a humanidade? Como nós podemos transformar isso? Com trabalho. E esse trabalho não é simples de fazer. É complexo, é difícil. À luz do Espiritismo, o trabalho tem uma grande importância, não apenas espiritual, mas também moral e social. Ele não é visto apenas como meio de subsistência material, porque quando Deus, o Pai Eterno, disse: vai e come o pão com o suor do teu rosto, a ideia que nos passa é a de que trabalha
para comer, trabalha para ter, trabalha para acumular, trabalha para ter patrimônio. Mas há mais do que isso do ponto de vista espiritual. O trabalho é também lei natural, e está lá, como eu citava agora há pouco, a partir da questão 674 do Livro dos Espíritos. E aqui na doutrina espírita, o trabalho é uma necessidade imposta por Deus para que se discipline a vontade e se contribua com a harmonia da coletividade. Se o seu trabalho está incomodando, certamente alguma coisa não anda bem com você. O Espiritismo ensina que todo trabalho útil é digno, seja intelectual, seja manual, seja aquele que faz suar, seja aquele que nos faz pensar. Não existe atividade inferior quando realizada com honestidade, com a intenção reta. Cada tarefa cumprida com responsabilidade se transforma em oportunidade de aprendizado. Eu dizia agora há pouco que nós viemos para o planeta aprender a se melhorar. E as oportunidades estão aí. Cada tarefa cumprida com responsabilidade se transforma em oportunidade de aprendizado, de aperfeiçoamento moral, de serviço ao próximo. Assim, o trabalho se transforma também num exercício de humildade, de perseverança e de solidariedade. Além disso, o trabalho tem um papel fundamental no processo da expiação e da reparação. Citamos agora há pouco que nós estamos nesse planeta. Estamos na transição, mas por enquanto ainda é um planeta de expiação, de reparação. E, portanto, por meio do trabalho, o espírito pode corrigir os erros do passado, quitar os débitos morais e avançar na sua jornada evolutiva. O esforço contínuo, a disciplina e a superação das dificuldades fortalecem o caráter e ajudam a vencer tendências negativas como o egoísmo e a vaidade. E certamente, para nós espíritas, não existem defeitos tão graves quanto vaidade, quanto o egoísmo. Se nós só podemos evoluir mediante a ajuda aos outros, quando nós só pensamos em nós mesmos, nós estamos falhando muito gravemente. A preguiça, o não fazer nada, por outro lado, é vista como prejudicial ao nosso desenvolvimento espiritual, pois favorecem aos vícios morais e o afastamento do dever. Trabalhar no sentido espírita não se limita à profissão, inclui também o trabalho no bem, prática da caridade, o serviço voluntário, o cuidado e o esforço íntimo para a reforma moral. E quando nós falamos de reforma íntima, nós começamos a pensar em nós mesmos. E nós pensamos em nós mesmos não porque somos egoístas, mas porque nós viemos aqui para nos melhorar. E nós não podemos esquecer isso. Quando a gente pensa em egoísmo, nós estamos com o nosso pensamento voltado mais às condições materiais. Dessa forma, o trabalho é uma bênção divina, meio pelo qual o ser humano se realiza, serve à sociedade e se aproxima das leis de Deus,
ao compreender o trabalho sob essa ótica espiritual, o indivíduo passa a encará-lo não como castigo, mas como um caminho de libertação, dignificação e evolução do nosso espírito imortal. Normalmente, a gente, quando pensa nas nossas próprias vidas, nós sempre pensamos na encarnação atual. Eu sou eu, Roberto, que mora em tal lugar, que faz tal coisa, que sai tal hora. Mas nós não somos apenas isso. Nós estamos além disso. Nós somos seres que foram criados simples e ignorantes. Está lá no Livro dos Espíritos, das primeiras perguntas que o Allan Kardec faz para os espíritos. E nós fomos criados, não sabemos quando, e também não sabemos quando chegaremos à perfeição, mas sabemos que tudo vai depender de nós. Aí raciocinar a vida nesse relâmpago de encarnação é pensar aquém do que o Espiritismo exige de cada um de nós. Nós somos seres eternos e estamos predestinados à perfeição. Nós não somos, eu não sou esse carinha feio somente, não. Há um espírito que habita em mim e sobre o qual eu tenho que cuidar. Porque eu estou vestindo essa carne para transformar esse espírito que me habita. E é ele quem tem que falar por mim, é ele quem tem que se melhorar. Por quê? Porque essa carne amanhã será cadáver, como diz, é uma sigla, né? Carne dada aos vermes. Então, isso tudo será verme. Tudo será transformado em sais. Tudo será transformado em pó. Mas o meu espírito, esse não. Não sei quantas chances eu já tive aqui na Terra de reencarnar. E não sei ainda de quantos vou precisar para melhorar, para chegar à perfeição. Mas nós não podemos fugir disso. Um mais cedo, outro mais tarde, um mais rápido, outro mais devagar, mas todos chegaremos, todos seremos seres perfeitos um dia. E só depende de nós. Se não for por nós, certamente nada acontecerá. Do ponto de vista prático, o Espiritismo nos ensina que corrigimos erros de encarnações passadas não pela lembrança direta deles, mas pelas experiências, desafios e oportunidades que a vida atual nos oferece. É a lei de causa e efeito, que atua como um mecanismo educativo. E nunca pensemos que isso é uma punição. É apenas instrução educativa para que nós nos transformemos. E é isso que ocorre na prática. Provas e expiações adequadas ao espírito. Cada encarnação traz situações compatíveis com nossas necessidades evolutivas. Dificuldades familiares, limitações físicas, desafios emocionais, pobreza ou riqueza mal administrada, posições de autoridades ou submissão, tudo isso pode ser oportunidade de reparação. Todas essas oportunidades são situações que nós enfrentamos, que nós convivemos e com as quais nós precisamos utilizar como instrumentos para nossa evolução. E não é para esse corpinho careca hoje, não. É para esse espírito que habita em mim. Não sei quantas dívidas eu tenho, não sei quantas contraí nessa encarnação, não sei ainda quantas ainda vou contrair, mas certamente terei novas oportunidades de reencarnar justamente para me melhorar. Deus é bom, Deus é Pai, Deus transforma, Deus melhora, mas depende de você. Daí porque o livre-arbítrio.
Você escolhe. As oportunidades estão todos os dias conosco. Acontecem em todas as horas, em todos os minutos do dia. Mas, se você não fizer um bom proveito, a tua encarnação certamente não surtirá as transformações das quais você precisará. E nós precisamos. Se nós pensarmos que precisamos, na verdade, evoluir para nos transformar seres melhores, é preciso prestar bastante atenção para aproveitar todas elas, que todos os dias estão no nosso cotidiano. Quer ver uma questão prática? Quem abusou do poder pode renascer em posição humilde para aprender o respeito e a empatia. Relacionamentos difíceis, muitos encontros familiares e afetivos são planejados para reconciliação e aprendizado mútuo. Pessoas com quem temos conflitos intensos podem ser espíritos ligados a nós por erros passados. Na prática, corrigimos o passado quando escolhemos perdoar, dialogar e agir com amor, mesmo quando seria mais fácil repetir o ódio. Mas se nós estamos numa condição evolutiva melhor, a Joana de Ângeles faz uma análise bastante interessante disso, quando ela diz: estais vivendo a melhor das encarnações. E é claro. Então, num passado que nós não sabemos quando, quem sabe, podemos ter sido grandes assassinos, grandes ladrões, sei lá, ter feito muita ou praticado muita perversidade. Hoje nós estamos aqui, antenados com a ideia de que temos um compromisso com o futuro, e esse futuro não é com o planeta, é conosco mesmo. Isso é uma coisa divina e maravilhosa. Trabalho e responsabilidade, o trabalho honesto, é uma das principais ferramentas de reparação. Ele disciplina o espírito, desenvolve virtudes e equilibra os débitos morais. Quem foi negligente aprende a constância. Quem explorou aprende serviço. Quem foi orgulhoso aprende a cooperação. A gente ainda vê, infelizmente, nas nossas rotinas, pessoas que têm oportunidade de mudar, de se melhorar, e a gente assiste vê-los perder essas oportunidades. Até nós mesmos, porque é uma coisa bastante humana. Aquela ideia de você, é sempre mais fácil você fazer o juízo dos outros do que formar um juízo sobre si. A gente tem noção das limitações, a gente tem noção dos nossos alcances, mas na vida dos outros é sempre mais fácil a gente fazer as prerrogativas ou lançar os juízos de valor. Isso é muito comum em nós, infelizmente. Certamente, quando a gente adquirir ou conquistar um degrau a mais nessa luta, a gente vai descobrir que se a gente evoluir de verdade, a gente é capaz de fornecer essa radiografia de si com mais perfeição. A reforma íntima, e esse é o ponto central, eu acho, todo espírito tem que pensar nessa reforma íntima. A correção verdadeira não está apenas nas circunstâncias externas, mas na mudança interior. Vigiar pensamentos, sentimentos e atitudes é essencial. Se antes reagíamos com agressividade, hoje a correção acontece quando escolhemos a paciência. E a paciência deve ser o exercício com o qual nós podemos aprimorar muitas qualidades. Ser paciente é uma necessidade. E não é simples e nem fácil ser paciente. Você tem um companheiro de trabalho que todo dia
lhe tira do sério. Você ter aquela companheira de trabalho que sempre acha uma oportunidade para lhe expor, não é simples. Mas se você evolui intimamente, você aprende a lidar, principalmente a perdoar. Perdoar eu acho que no Espiritismo, como em qualquer religião, o perdão é a base de tudo. Não é fácil, não é simples, dói, incomoda, mas é necessário. E ai de nós se não tivermos essa tolerância. Aí vai ser necessário. A gente não sabe quantos anos vai precisar, mas certamente, se a gente tiver dificuldade no manejo com o perdão, certamente vai ser bem mais anos, ou quem sabe bem mais séculos. Se antes fomos egoístas, hoje a reparação vem pelo altruísmo. Fazer pelos outros, ajudar aos outros, ser caritativo, ser compreensivo. Caridade como instrumento de reparação, a caridade material como moral tem um enorme poder transformador. Ajudar o próximo com sinceridade suaviza provas e acelera o processo espiritual. A caridade, inclusive, é uma das máximas, de Allan Kardec. Sem caridade não há salvação. E nós, no primeiro momento, quando a gente pensa em caridade, você pensa, não, fazer a feirinha, fazer a cesta básica, fulano está com fome. É mais do que isso. Um ouvido carente, nós, com a nossa palavra, com a nossa capacidade de transformar, de melhorar, de ter empatia, de compreender, podemos fazer muito. Isso é caridade. Há muitas pessoas por aí que estão desesperadas. E às vezes é somente a necessidade de um ombro amigo. Infelizmente, para a gente, às vezes falta tempo para colocar esse ombro à disposição. Com o exercício de paciência, a gente vai conseguir, a gente vai arranjar tempo, a gente vai conseguir isso, a gente vai mudar essa situação. Nós podemos fazer isso. E pensar que caridade não é apenas a coisa material, não é apenas a cesta básica, nem um prato de sopa, o prato de comida. Caridade, às vezes, é na sua própria casa. Alguém levanta a voz, alguém levanta mais ainda. E como vai se responder? Como vai se resolver? É esse aumento de voz? É essa superação de aumento de voz que pode ser sinônimo de falta de caridade. É quando a paciência se esgota. Somos humanos, estamos nessa luta evolutiva. E lidar com essas situações não é simples, mas é possível sim se transformar. Em todos os lugares aonde vamos, nós temos oportunidade de colocar em prática, seja a paciência, seja o perdão. Caridade pode não apagar o passado, mas reeduca o nosso espírito, criando novos méritos. A aceitação consciente das dificuldades, aceitar as provas sem revoltas. As dificuldades financeiras é uma dessas provas que coloca muita gente em situação extrema, mas com esforço para superá-las é um sinal de maturidade espiritual. Isso não significa passividade, mas sim compreensão ativa.
As coisas que estão acontecendo conosco não acontecem por acaso. A doença que nos vem, a doença que nos prostra na cama, aquela que nos impede de trabalhar, ela não vem por acaso. Ela traz uma mensagem implícita para dizer: ei, rapaz, o que é que tu está fazendo da tua vida? Por que é que tu está esquecendo de fazer, deixando aquele dever, deixando de cumprir aquele dever? Mas nem sempre a gente utiliza a doença para fazer essa reflexão sobre os nossos procedimentos. O cara se queixa da dor nas costas, da dor nas pernas, se queixa do reumatismo, do mal-estar, da má digestão, mas não pensa que foi ingrato com a pessoa que o ajudou, não pensa que foi inconveniente com a pessoa que precisava de compreensão, que foi incompreensível na hora que precisava ser. Na doença, você tem que fazer essa reflexão. Você tem que voltar um pouco no tempo e dizer: ei, alguma coisa está errada. E não é com a doença, é comigo e por uma boa razão. Aonde está? E só você sabe. A pergunta prática é: o que essa situação está me ensinando? Seria essa a pergunta a fazer? Não. A pergunta que deve ser feita é: por que isso acontece comigo? Estou doente? Rapaz, eu não consegui sair da cama. Mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não. Para que isso está acontecendo comigo? E se a gente bem pensar, vai descobrir que em algum ponto nós estamos errando. Essa dor, essa indisposição, esse mal-estar vai passar. Mas passa na hora que você mudar. Vai precisar de médico? Sim. Vai precisar de remédio? Também. Vai precisar de auxílio espiritual? Vai também. Mas você tem que se melhorar. Você não veio para a Terra senão para isso. Porque tudo, principalmente as coisas que incomodam do ponto de vista estético, particularmente as mulheres. Eu fujo dessa ideia porque eu nasci feio, sempre fui convencido que era um cabinha feio, agora arrumei uma mulher bonita, olha aí. Mas eu sempre me acostumei com isso. Mas muitas pessoas, e particularmente hoje nesses tempos de redes sociais, todo mundo quer aparecer bonito ali. Vai fazer uma fotografia, tem que parar. Para quê? Eu acho que fotografia tem que ser uma coisa bastante espontânea. Quem estudou fotografia, está lá, Evaldo, passou pelo curso de comunicação e sabe bem disso. A fotografia está exatamente na captação do momento. Mas você faz o momento para ser captado? Não. E nós hoje, infelizmente, pensamos muito nisso. Essas redes sociais têm transformado o comportamento das pessoas porque as pessoas querem aparecer bem. Eu não tenho, pode ficar tranquilo, eu não tenho essa preocupação. Sempre fui convencido que era um menininho feio, cresceu feio, fiquei velho e não existe velho bonito. Bom, tá bom, para mim tá ótimo. Não tenho o que reclamar. Tá ótimo, tô uma beleza. Não tem por que reclamar. E o passado explica tendências e o presente decide o futuro. Em síntese, corrigimos erros de encarnações passadas vivendo o bem hoje, transformando nossas reações, servindo ao próximo, trabalhando com dignidade, buscando a reforma íntima. Cada encarnação é uma nova chance, não um castigo. Estamos aqui e precisamos corrigir os erros que nós cometemos em encarnações anteriores. Então, temos que dar o máximo de nós
para aproveitar o máximo que está reservado para cada um de nós. E diga-se, quem escolheu fui eu. Foi você, foi você, foi você. Cada um disse o que queria ser. Inclusive escolheu até a aparência física. Escolheu tudo. O pezinho com síndrome de pé equino. Escolheu os olhinhos achinesados. Escolheu o cabelo. Olha, nem cabelo eu escolhi. Ó. Foi muito ligeiro. Então, se tudo é responsabilidade sua, aproveita. Aproveita, porque nós estamos com essa missão, nos melhorar. Meus irmãos, minhas irmãs, refletir hoje sobre esse tema, essa compreensão da doutrina espírita, como em cada encarnação podemos corrigir os erros cometidos em existências passadas, essa reflexão não deve nos causar medo, não deve nos causar culpa ou angústia, mas ao contrário, esperança, responsabilidade e confiança na bondade e na justiça de Deus. Só estamos aqui porque Ele é bom. Só estamos aqui porque Ele nos concedeu essa oportunidade. Só estamos aqui porque temos um passado a resgatar. Só estamos aqui porque ganhamos a chance de reparar. O Espiritismo nos convida a olhar a vida não como um episódio isolado, mas como parte de uma longa jornada espiritual que é imortal. Criados simples e ignorantes, mas nós estamos destinados à perfeição. Nada na nossa existência atual é fruto do acaso. Cada circunstância, cada encontro, cada desafio tem o seu sentido educativo. A pluralidade das existências responde a isso com clareza e principalmente com misericórdia. Nós não sabemos o que fomos no passado, mas estamos tendo a oportunidade de nos tornar pessoas melhores. Colhemos hoje o que semeamos ontem e semeamos hoje o que haveremos de colher amanhã. Portanto, se estamos colhendo os frutos das sementes que plantamos no passado, hoje nós estamos lançando na terra as sementes que haveremos de plantar, que haveremos de colher amanhã. Então, temos a responsabilidade de fazer um bom plantio, porque quem planta tâmaras não vai colher alface. Quem planta espinho não vai colher rosas. Mas certamente, se você plantou rosas, você vai colher aromas. Se você plantou mal-estar, meu pai dizia, quem planta ventos, colhe tempestades. E colhe. E nós, nessas andanças, descobrimos que já atravessamos muitas tempestades nas nossas vidas. E com cada uma delas, aprendemos. Porque a chance de reencarnar é exatamente isso, reparar erros, aprender com eles. Erros do passado não são condenações eternas. Um ponto fundamental que o Espiritismo esclarece é que Deus não condena ninguém ao sofrimento eterno. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, bem-aventurados os aflitos. E aprendemos que as dores da vida são meios de aprendizado e não castigos vingativos.
há o sofrimento, porque em algum momento do passado, naquela situação, nós somos ineficientes. E agora, com a dor, a resposta e a mensagem educativa: aprenda, caba velho, você está tendo uma oportunidade nova. Todos nós que encarnamos, todos nós que tivemos a oportunidade de encarnar, estamos aqui para isso. A Terra hoje tem, isso é um número estimado, mas muito próximo, 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões. Diz que pululam em torno da Terra 3 vezes esse número, querendo uma oportunidade de reencarnação. Então, são 24 bilhões de espíritos que querem a oportunidade que nós estamos tendo agora. É difícil. Então, se nós temos, por que é que nós vamos estragar isso? Nós temos, então aproveitemos, façamos disso esse instrumento de transformação do qual nós precisamos. Corrigir erros de vidas passadas, portanto, não significa pagar uma dívida, no sentido humano da palavra, mas reeducar sentimentos, transformar tendências e amadurecer moralmente. Se lembrássemos claramente de todas as faltas cometidas, poderíamos cair no desespero, poderíamos alimentar o ódio, romper laços necessários ao nosso progresso. Por isso que Deus nos concede o apagamento das memórias anteriores todas as vezes que nós encarnamos. Já pensou? Eu e meu filho, se no passado nós tivéssemos tido, a gente não sabe, exatamente por isso Deus concede assim, esse apagamento, passa essa borracha, para que a gente chegue aqui numa situação nova e que possa, com as experiências do presente, aprender com esse passado que nos submete a essa prova hoje. Imagino que seria eu e meu filho tivéssemos sido grandes inimigos, ou que lá na Idade Média, montado no cavalo com uma lança na mão, tivesse matado o outro. Aí hoje estou eu junto dele. Rapaz, estou lembrado de você. Seria difícil. Então, com esse fim de memórias, nós podemos lidar bem e aprender e colocar em prática essas transformações. Por isso, Deus nos concede o esquecimento do passado, mas não apaga as tendências, os aprendizados e as necessidades morais. O orgulho, que ainda surge, a dificuldade em perdoar, o apego excessivo, a impaciência constante, são dificuldades que nós podemos superar. São sinais de que ainda precisamos trabalhar. O passado se manifesta pelo presente e é do presente que ocorre a correção. Doenças, limitações, conflitos familiares, dificuldades financeiras, frustrações profissionais, tudo isso pode representar o cenário ideal para transformação interior. Mas atenção, não é o sofrimento em si que corrige, e sim a forma como reagimos a ele. Ora, se em cada dificuldade que você tem na sua vida, seja ela de ordem moral, de ordem financeira, de ordem física, seja por conta de saúde, se todas as vezes nós temos que nos desesperar, então não terá valido a pena essa oportunidade reencarnatória. A pergunta será sempre: por que isso acontece comigo? Nunca será essa, mas o que Deus espera que eu aprenda com isso? Na doença, na dificuldade, principalmente nas decepções. Porque se existe uma coisa que nas nossas vidas são muito comuns, é uma coisa chamada decepção. A gente se decepciona
com relacionamentos, a gente se decepciona com amigos, a gente se decepciona com trabalho, a gente se decepciona com viagens. Tudo nos decepciona, mas isso é uma forma de aprendizado. É só uma maneira diferente de captar de nós a mudança que nós precisamos para reencarnar melhor na próxima oportunidade. O trabalho e a caridade como instrumento de reparação, está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar à direita. Aprendemos que a caridade é uma das mais poderosas formas de progresso espiritual. Caridade não é apenas dar bens materiais, mas perdoar, ouvir, ajudar, compreender, ser indulgente com as imperfeições alheias. A gente às vezes é muito intolerante em certas circunstâncias. Nós precisamos fazer essa transformação. O trabalho honesto também é uma ferramenta essencial de correção. Ele disciplina o nosso espírito, combate a ociosidade e desenvolve virtudes como responsabilidade, humildade e cooperação. Toda vez que escolhemos o bem, reescrevemos o nosso futuro espiritual. A reforma íntima, o verdadeiro caminho da correção. Corrigir os erros do passado é vigiar nossos pensamentos, é educar as nossas emoções, é dominar os nossos impulsos, é escolher o bem mesmo quando ninguém está vendo. Isso não é simples. Porque o escondidinho sempre nos traz a ideia de que estamos fazendo alguma coisa só. Não. Ninguém jamais estará sozinho nesse planeta. Ninguém jamais estará sozinho nesse planeta. Estamos sempre acompanhados. E acompanhados de todos os bons companheiros com os quais nós precisamos estar, dos quais nós precisamos das companhias. Pois bem, que possamos sair daqui hoje com a certeza de que nenhum erro é definitivo, nenhuma dor é inútil, nenhum esforço do bem é perdido. Que, iluminados pelo Evangelho de Jesus e pela luz esclarecedora da doutrina espírita, possamos corrigir o ontem, vivendo melhor o hoje, construindo assim um amanhã mais luminoso para nós e para todos. E que a paz de Cristo continue conosco. Muito obrigado.